Shalom, meus queridos irmãos, a graça e a paz. Aqui, pastor Ilmar Stater César, falando da ADEF, Caldas da Rainha, Estado de Leiria, país Portugal, continente europeu. Falando pela Assembleia de Deus Fogo para a Europa, ADEF, Seminário Centro de Excelência da Educação Cristã, e pelo nosso Centro Bereshit de Cultura, Seminário Teológico, desde 1992. Estamos estudando a Sagrada Escritura. Aqui o nosso curso é especialização bíblica em família, área de educação de filhos. Na aula passada nós até tivemos uma interrupção do vídeo e não conseguimos concluir o vídeo, mas estava já no finalzinho. Nós estávamos falando então sobre como que os judeus tinham a responsabilidade, de trabalhar a criança, ensinar a criança com todo esmero, com todo cuidado, com todo carinho, inculcando, e mostrando a ela a Bíblia Sagrada, até ela se tornar um homem, de fato, aos 12 anos, com o Bar Mitzvah. Era a missão dos pais, era essa, tanto o pai como a mãe, de levar a criança a estudar a Torá. E ela tinha que saber vários textos de cor, para quando completasse a idade de 12 anos, se tornar um homem de fato, um Bar Mitzvah. Hoje nós queremos estudar aqui os verbos usados no hebraico para a palavra ensinar. Vamos ver então aí, vamos começando pelo Deuteronômio capítulo 6, Deuteronômio capítulo 6, versículos de 6 aí em diante, que vai apresentar o verbo shanak. Quando diz assim, ensina a criança aí, não diz assim, dela ensinarás, está escrito o texto aqui. E as ensinarás a teus filhos. Ensinarás o quê? As palavras, Essas palavras que te ordeno estarão no teu coração, e tu as inculcarás a teus filhos. A palavra, o verbo usado é o verbo shanak. Esse verbo ocorre somente 9 vezes no Velho Testamento. E ele é muito mais do que ensinar. Ele é aguçar, afiar, inculcar, e foi usado como flecha aguda em Isaías, e até como picado em Salmos 73, 21. Então é preciso entender que inculcar apareceu na Revista Atualizada e na Trinitariana, e também na Bíblia de Jerusalém e tradução do Novo Mundo. A corrigida colocou intimarás. A antiga versão Cassiodoro de Reina espanhola colocou repetirás. Ademais colocou ensinar. Ensinar é muito pouco para esse verbo, O verbo shanak, ele é inculcar, é abrir a cuca e colocar lá dentro. Por isso que compreende aqueles fatos. Falarás sentado, no caminho, ao deitar, ao levantar, põe na mão, põe na fronte, põe no umbral. Isso aí é inculcar. Falar, só falar, ensinar assim, não. Então, o primeiro verbo aí é o verbo inculcar, que é o verbo shanak, que ele aparece sempre nesse sentido de afiar, aguçar, preparar a criança para o futuro. Outro verbo que é o mais usado no Velho Testamento para a palavra ensinar é o verbo lamad, que quer dizer aprender, ensinar. Ele aparece 84 vezes no Velho Testamento, e aparece em Isaías 48, 17, e Deuteronômio 4, 1. Ouve Israel o que eu vos ensino. É o verbo normal de ensinar. Depois quero falar do verbo yadá, que ele também foi usado para ensinar. Aparece 83 vezes no Velho Testamento. Ele é usado em Êxodo 4,15, quando Deus diz para Moisés, eu vos ensinarei o que vocês vão falar para Faraó. Essa palavra, esse verbo yadá, quer dizer lançar, atirar, jogar. Então, dá para entender o ensino, é como se fosse lançar uma semente, como fosse atirar uma semente. Depois temos o verbo yassar. Yassar, ele aparece 43 vezes no Velho Testamento. Ele é traduzido por disciplinar, instruir, mas com o sentido de castigar. Aparece 43 vezes aí, e nós podemos citar aqui o versículo de Salmo 16, 7, quando diz ensina, Vamos ver aqui, Salmo de número 16, versículo de número 7, diz assim, bendito o Senhor que me ensina, que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. E outro verbo é o verbo iadá. Esse verbo é mais usado como conhecer, mas foi usado como ensina também no Salmo 90, 12. Ensina-nos a contar os nossos dias de maneira que alcancemos o coração sábio.
mas normalmente esse verbo é o verbo conhecer, saber. 949 vezes no Velho Testamento, ele é traduzido mais como conhecer. E até para a intimidade do casal, né? Fulano e Adão conheceu Eva, e Eva gerou tal. Então, esse verbo também foi usado como ensinar, mas na verdade ele é mais para conhecer e saber. Outro verbo usado para ensinar é o verbo sakal. Sakal foi usado 63 vezes no Velho Testamento, quer dizer ser prudente, compreender, ter discernimento. Ele foi usado aí em Neemias 9:20. E lhe concedeste o teu bom espírito para os ensinar, para ensinar, mas o significado dele em si, a etimologia, a raiz dele, indica ser prudente, compreender, ter discernimento. Então nós estamos vendo aí 6 verbos que foram usados, como em português ensinar, mas no hebraico com 6 vertentes diferentes. Um é inculcar, aguçar, colocar dentro, o outro é lançar o ensinamento, o outro é ensinar no sentido de aprender, o outro é ensinar no sentido de disciplinar, de instruir, o outro é ensinar no sentido de pessoa vir a conhecer, e o outro é ensinar no sentido de ser prudente, de ter discernimento. Então essa aula de hoje foi usada para nós explicarmos dentro dessa matéria a educação bíblica de filhos, sobre como se usa o verbo ensinar no hebraico. Fica na paz, tchau, tchau.